Como colocar a vida em ordem em 2025? Se esse tema te agrada, te aconselho a ficar comigo aqui até no final, que eu quero trazer um conteúdo relevante para você. Meu nome é Antônio Neto e neste canal nós estamos trazendo assuntos voltados para espiritualidade, desenvolvimento humano, com qual objetivo? Com o objetivo da gente crescer juntos. Então, conteúdos relevantes que eu percebo que faz muito sentido para a minha vida, vou fazer questão de vir aqui compartilhar com você, para que você possa também desfrutar. E hoje nós vamos falar de algumas coisas que você pode fazer de maneira prática. Então já pega o seu caderninho aí, pega a caneta para você anotar coisas práticas. Você vai perceber que são coisas simples e práticas para você literalmente colocar o seu ano em ordem. Sabe aquele sentimento que você chegar ao final do ano, de ter realizado aquilo que você realmente se programou para fazer, você fez de fato? Tem muitas coisas que você está fazendo no seu dia a dia, que são coisas simples, que às vezes você nem percebe e que te afastam dos seus objetivos. Então eu quero trazer para você essa reflexão, para que nós possamos fazer um de 2025 muito mais produtivo do que o ano de 2024. Então vamos lá? Porque quando o ano muda, se você também não mudar junto com essa virada do ano, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Então eu quero compartilhar com vocês aqui um material, vamos para a tela aqui, para a gente conversar um pouco sobre como nós podemos colocar a nossa vida em ordem em 2025. Então vamos começar a falar aqui sobre a capacidade do ser humano de adaptação. Por que eu quero falar sobre essa capacidade de adaptação do ser humano? Porque imagina que você coloca uma expectativa em algo e a sua expectativa para o ano está muito alta. Você traçou aí uma meta muito arrojada logo para o primeiro mês de 2025. E aí, ao desenrolar o mês, você não alcança aquela expectativa. E o que acontece? Você encontra algo chamado frustração. E eu não sei se você sabe, mas a partir do momento que você quer algo, que você deseja algo, que você colocou aquilo como uma expectativa, o seu corpo ele começa a produzir a dopamina. Então a dopamina, o neurotransmissor que vai te incentivar a essa ação, ela vai colocar você em movimento. E por que eu estou falando isso? Uma das maneiras que o seu sistema tem de proteger você quando você não alcança um objetivo é ele afetando um pouco essa produção de dopamina. Porque o que acontece de maneira prática? Você começa a olhar para aquele sonho que você estipulou e você começa, é como se você estivesse colocando algumas desculpas para acreditar melhor e aceitar melhor a sua frustração. Então, eu olho para aquele desejo que eu está, mas eu queria comprar um carro novo em janeiro de 2025. Aconteceu alguma coisa, eu não comprei. E aí eu começo a diminuir a importância da realização daquele sonho. Por um lado, isso é muito bom. Por quê? Porque você não vai ficar extremamente frustrado. Por outro lado, você pode começar a se acostumar com os verdadeiros sonhos da sua vida. Então, aquilo que você poderia alcançar, você começa a acostumar com menos. Você começa a acostumar com a mediocridade. Porque se você parar para avaliar, o ser humano ele pode se acostumar tanto com coisa boa, quanto também com coisa ruim. Você já parou para avaliar? É igual aquela velha história do sapo. O sapo ele é colocado numa panela e levemente começa a alterar a temperatura da água. E conta que o sapo ele não percebe que a temperatura da água tá elevando. A temperatura vai elevando, até que o sapo ele morre. Ele morre devido à temperatura da água. E ele não percebeu que aquela temperatura estava aumentando. Então, mesmo mediante aquela temperatura, o sapo ele foi se adaptando. E trazendo essa analogia, quando a gente para avaliar o ser humano, quantas coisas que você pode ter acostumado na sua vida por essa questão da adaptação. Então, a adaptação ela tem um lado bom, mas também ela pode te colocar em uma zona de perigo, te afastando daquilo que você deseja para a sua vida. E eu quero te provocar logo nessa introdução desse vídeo aqui de hoje, o que será que você está acomodado? Você simplesmente se acostumou. Sabe aquele, ah não, mas tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Eu lembro que
Teve uma época da minha vida que eu mudei para Barueri, São Paulo, estava morando em Alphaville, uma região muito boa lá da cidade. E eu tô reforçando que era uma região muito boa, por quê? Porque mesmo num bairro nome de Barueri, que é Alphaville, que é onde eu estava morando, quando eu cheguei na cidade pela primeira vez, eu passei por um rio e eu percebia que tinha muitas pessoas que estavam correndo ali na beira daquele rio. E o fato é que estava tendo um cheiro horrível, estava fedendo. E eu olhava para aquela situação e falei assim, gente, eu gosto de correr, né? Como que as pessoas conseguem correr em um lugar assim? Por quê? Porque eu não estava acostumado, eu não estava adaptado. Até que eu comecei a correr também naquele mesmo local. E dias depois eu acabei me adaptando, eu nem percebi que aquele lugar pedia tanto assim. Ou seja, eu acostumei com algo que era ruim. E eu estou dando esse exemplo aqui porque quantas coisas nós podemos simplesmente ter acostumados, e se a gente não ligar, e se a gente não perceber isso, a gente simplesmente chega no final de 2025 sem conseguir avançar. Então eu quero que você tenha esse despertar nesta aula, nesse bate-papo aqui comigo hoje, nesse vídeo. E isso, na verdade, é um recado para você, mas é um recado para mim também. Para quê? Porque o objetivo aqui desse canal, dessa comunidade, não é proporcionar apenas um crescimento para você. A partir do momento que eu compartilho com você, eu estou crescendo também. Então é literalmente um trabalho em comunidade para te dar a oportunidade de crescer. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas, começando com, vamos parar para avaliar como que Deus nos criou. Em Gênesis 1, 26, 28, ele fala, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem de Deus o criou. E aqui eu quero perguntar para você, meu amigo, olha só, eu sei que esse texto é um texto muito conhecido, você já deve ter ouvido falar muito sobre isso, Deus me criou a imagem e semelhança. Mas eu quero que, antes de partir para outra etapa desse vídeo, eu quero que você entenda o seguinte, para avaliar o que está escrito aqui. Se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você que está me assistindo aqui, você não é qualquer um. Você não foi criado por acaso. Você não foi uma obra qualquer. Você foi criado à imagem e semelhança dele. E por que eu estou fazendo questão de reforçar isso aqui com você, meu amigo? Para você avaliar o quanto que você não deve se acostumar com aquilo que é médio. Você não deve se acostumar a opção que você não foi criado para viver. Eu espero que você possa despertar nesse vídeo uma santa indignação. Uma santa indignação para que você queira mudar. Eu não estou falando para você viver uma vida que não é sua. Eu não estou falando para você querer algo acima do que Deus quer para sua vida. Mas eu quero que você te incentivar a buscar a verdadeira essência de Deus para sua vida. Porque se você acredita em Deus, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que acreditar no que eu acabei de colocar aqui para você. Você foi criado à imagem e semelhança dele. E pelo fato de ter acostumado com muita coisa ruim na sua vida, você não está vivendo a vida que Deus quer que você viva. E eu quero que neste vídeo você possa identificar algumas coisas simples que você pode fazer, mas que pode literalmente começar a mudar o seu jogo em 2025. Então vamos lá, quero mostrar para você aqui, ó. Olha só. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então entenda que quando você, amigo e amiga que está me assistindo aqui, quando você está evoluindo, quando você está prosperando, quando você está crescendo, você está glorificando o nome do Pai. E você foi criado para isso. Você foi criado para ser luz. Você foi criado para prosperar. Você foi criado para avançar. Mas você pode estar acostumado pela questão de ter se adaptado com aquilo que é ruim. Eu quero trazer para você um conceito que é a teoria da janela quebrada. A teoria da janela quebrada foi um experimento, na verdade, que foi feito. Eles pegaram 2 veículos e colocaram um em um bairro nobre e um outro veículo em um bairro mais periférico. E o que eles observaram com o passar do tempo? Eles observaram que
O carro que foi colocado naquela comunidade mais humilde, tempos depois, o carro estava totalmente detonado. Enquanto no bairro mais nobre, o carro estava ok, foi mantido conforme ele tinha sido colocado lá. Aí o que eles fizeram nesse experimento? Eles pegaram o carro, quebraram a janela e deixaram o carro lá no bairro mais nobre. E o que eles perceberam? Eles perceberam que aconteceu o mesmo do bairro mais periférico. O carro estava totalmente depenado. O que eu quero trazer com esse conceito aqui para vocês? A teoria da janela quebrada nos mostra que o caos, ele gera mais caos. Então, uma vez que eles perceberam que a janela do carro estava quebrada, eles começaram a depedrar mais do carro que já estava assim. Então, o caos, a desordem, ela gera mais bagunça. Então, quantas coisas que você pode estar na sua vida de maneira quebrada, de maneira confusa, que pode estar gerando problema na sua vida? Para avaliar isso. E aqui eu quero te trazer um pouco mais isso de maneira prática para que você possa se libertar neste ano e ter um ano diferente. Então, olha só, a pequena semente que coloca a vida em ordem. Qual que é essa pequena semente que eu quero falar um pouco sobre ela aqui nesta aula? Sobre a sua postura. E você vai perceber que o que eu vou falar aqui são coisas simples, mas são coisas simples que, se colocadas em prática, você vai começar a colher mais resultado. Porque às vezes você está buscando algo muito grande para a sua vida, mas você se esquece que para alcançar o algo grande, você começa com uma semente, você começa com um pequeno. Então, o que você pode fazer de maneira pequena, que talvez você esteja percebendo, e que isso vai fazer com que você tenha um ano de 2025 muito mais organizado, muito mais produtivo. Um ano de 2025 que você realmente vai conseguir tirar do papel os seus projetos. E você vai perceber que, se você plantar uma semente de uma postura diferente, você vai começar a colher um pouco mais de resultado. Por que eu quero falar um pouco sobre essa questão da postura? As coisas exteriores, elas são uma expressão das coisas interiores. Você já parou para avaliar isso? Então, quando eu coloco uma semente pequena, que seria uma mudança de postura, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você começa a olhar para o seu redor, para avaliar, você, meu amigo e minha amiga, reinante, que está ouvindo aqui agora, eu quero que você comece a avaliar como que está a sua casa. A sua casa, ela está organizada ou sua casa está bagunçada? Conta para mim como que está o seu carro. Como que está seu carro? Seu carro está organizado, seu carro está limpo? Porque você vai perceber que as coisas exteriores, elas são a expressão das coisas interiores. E o contrário também eu poderia colocar que é verdadeiro. Se você parar para avaliar a teoria que eu trouxe para vocês aqui, a teoria da janela quebrada, que o caos ele chama mais caos, se eu estou num ambiente desorganizado, se a minha casa está suja, se eu acordo, eu mal consigo às vezes arrumar a minha cama, como que vai ser minha postura mental? Será que o ambiente que eu estou está provocando sentimentos bons ou sentimentos ruins em mim? Eu quero que você comece a avaliar agora, neste momento, enquanto você assiste esse vídeo, eu quero que você pare para avaliar como que está a sua casa, como que está o seu trabalho, para você começar a identificar as pequenas sementes que você pode começar a plantar em 2025 para colocar a sua vida em ordem. Então, uma reflexão que eu quero trazer aqui para vocês: quando algo estragar na sua casa, você deverá consertar dentro de 15 dias. Pois, depois de 15 dias, você se acostuma com qualquer coisa e não conserta mais. Lembra que nós falamos agora há pouco no vídeo sobre o quanto o ser humano ele tem essa capacidade de adaptar? Da mesma maneira que você se acostuma com as coisas estragadas na sua casa, com as coisas desorganizadas na sua casa, você se acostuma também a desistir dos seus sonhos. Eu não estou falando aqui de um mero conserto de casa. Eu não estou falando aqui de um mero, o meu carro está mais limpo. Não estou falando apenas disso. Eu estou falando de algo muito superior. Eu estou falando de uma mudança de postura. Quando você se coloca diante da vida com uma visão diferente, uma visão de alguém que não aceita o mediano, não é porque algo está ruim na sua vida que você não pode mudar. Percebe que é uma mudança de postura, e essa mudança de postura
É algo que vai te ajudar a desenrolar o seu ano de 2025 e colocar o seu ano de 2025 em ordem. Olha só, outra coisa que é extremamente importante você levar em consideração. Vou tomar minha água aqui, ó. Mateus 5,37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Quantas vezes nós estamos falando algo, mas querendo falar, na verdade, outra coisa? Percebe que eu estou trazendo um conceito simples aqui para vocês, mas é um simples que, se você começar a olhar com uma outra ótica na sua vida, você vai mudar a sua postura em 2025? Então, comece a pensar, o que que eu posso mudar aqui em casa que está estragado, consertar? A partir do momento que você vai para a vida com essa postura de arrumar, com essa postura de colocar ordem, você vai começar com as coisas simples, mas isso vai começar a refletir nas coisas mais complexas que você também tem também. Isso vai te ajudar na realização do seu sonho. Então, outra coisa que é muito importante você levar em consideração é essa questão que está sendo a sua boca. Seja a sua palavra sim, sim e não, não. É algo muito importante de você trabalhar neste ano de 2025. Gente mal resolvida está sempre para fazer algo que não faz. A vida fica paralisada. A pessoa vive em uma constante inércia. Por quê? Porque ela se acostumou. Ela se adaptou a não fazer. Ela se adaptou a não realizar. Ela se adaptou a olhar para o vaso para estragar na casa dela e não vou consertar. E aí isso começa a criar alguns caminhos na sua mente para mostrar para você que você não consegue. Aí, quando você está diante de uma situação lá no seu trabalho, um desafio que você poderia resolver, você se sente incapaz. E você não percebe o quanto que essas microatividades no seu dia a dia está contribuindo para formar essa mentalidade em você. Então comece a ter consciência disso para que você possa mudar. Então, como que você pode fazer para mudar então? Para começar a organizar a sua vida em 2025 e começar a ter mais resultado, que é o que eu estou buscando aqui também, estou compartilhando com você, meu amigo. E nessa altura do campeonato, se por acaso você estiver gostando desse conteúdo, quero te convidar a já dar um like, deixe seu comentário, porque neste ano de 2025 nós vamos andar juntos. Eu quero trazer mais conteúdos aqui como esse, para te ajudar e para também que eu possa crescer aqui junto com vocês. Então vamos lá. Uma das coisas que você precisa fazer é assumir uma nova identidade. E quando eu falo assumir uma nova identidade, o que eu quero dizer com assumir uma nova identidade? Eu quero te convidar, meu amigo, a olhar muito menos para a sua situação e começar a olhar mais para aquele que pode resolver todos os seus problemas. E quem é Antônio Neto que pode resolver todos os meus problemas? É Deus. É aquele que te criou. Porque quando você está focado no problema, você só vai enxergar o problema. Mas quando você começa a olhar para Deus, você começa a ter uma clareza da sua identidade. E aí, quando você estiver lá no seu trabalho, quando você estiver lá no seu relacionamento, você vai entender que quando você, meu amigo, não chega sozinho, você chega acompanhado. Você chega acompanhado de toda uma tropa celestial, porque os anjos do Senhor estão ao seu derredor, porque Jesus, o Espírito Santo, está com você. Então é uma mudança de identidade. Por quê? Porque eu vou me colocar diante da vida, diante das adversidades da vida, eu vou me colocar enquanto identidade de filho, enquanto identidade de amado. Eu vou entender que eu não estou sozinho nessa. Então isso é algo que você pode mudar no seu ano de 2025, para que você possa ter uma vida muito mais organizada, para que sua vida comece a funcionar muito melhor. Outro ponto, você precisa de sair da sua zona de conforto, porque para você arrumar aquilo que está estragado, para você organizar aquilo que precisa de ser organizado, muitas vezes vai exigir um certo esforço. Não vai ser algo fácil de você fazer, mas eu quero que você entenda que você não está sozinho. Você precisa de parar de ter medo de tomar decisões. Vai ser necessário você tomar algumas decisões. Você tem que tomar a decisão de consertar, você tem que tomar a decisão de repente, sair de algum grupo, de parar de fazer aquilo que está te prejudicando, de deixar algum vício.
de deixar alguma coisa que está te escravizando, qual é a decisão que você vai tomar? Você precisa de perder esse medo de tomar a decisão. E aqui eu quero que você reflita algumas coisas que às vezes te atrapalha a tomar decisão. Algumas pessoas elas deixam de tomar decisão porque elas não querem assumir responsabilidade. Já parou para avaliar isso? Tomar uma decisão significa você assumir uma responsabilidade. E muitas pessoas não querem assumir responsabilidade. Outra coisa, não querer arcar com a consequência. O que pode acontecer? Você vai tomar uma decisão e depois essa decisão vai te causar algum prejuízo. Quem é que nunca tomou uma decisão que gerou um certo prejuízo para você? E como você não quer arcar com a consequência, às vezes você fica travado de tomar a decisão. Então pensa se isso não está afetando a sua vida, porque isso, trabalhar o que eu estou colocando aqui, vai te ajudar também em 2025. E não querer cobrança. Eu vou tomar a decisão, mas depois as pessoas vão me cobrar. Então, será que não é isso que está acontecendo na sua vida, que está te impedindo de tomar a decisão? Outro ponto que eu quero trazer aqui para você, para a gente conseguir ter uma vida muito mais desembaraçada em 2025. Comunique-se de maneira resolvida. E o que eu quero falar com comunique-se de maneira resolvida? Aqui eu trouxe alguns pontos, eu estou tentando dar uma resumida, porque daria para falar muita coisa sobre comunicação. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre comunicação, deixa aqui também no comentário, que eu posso providenciar depois uma série só para falar sobre isso. Primeira coisa que eu quero falar sobre a comunicação é: fale a verdade. Você já parou para avaliar que nós fomos acostumados, às vezes, a mentir para o outro? Se a pessoa pergunta: ah, você gostou da comida? Você não gostou da comida, a comida dá ruim. A comida dá ruim. Só que você não tem a coragem de falar para outra pessoa porque você não quer magoar. Você não quer ser julgado. Aí você acaba mentindo. Mentindo. E a partir do momento que você cria essa prática de mentir, essa mentira ela faz parte da sua comunicação. Como que você quer que a sua vida ela desenvolva? Como que você quer avançar na sua vida? Então, algo que você precisa de trabalhar neste ano de 2025 na sua comunicação é falar a verdade. Outra coisa, aceitar também a verdade do outro, que às vezes você está querendo falar a verdade, mas você não para avaliar a visão do outro. A sua esposa ela chega para falar algo para você e você não leva em consideração. Será que você não está muito orgulhoso? Você não está deixando muito o seu ego falar mais alto que você? Então, seu colaborador chegou para falar algo com você, escute, ouça. A sua esposa chegou para falar algo com você, ouça. Porque você está tendo uma oportunidade de trabalhar aquilo que está dentro de você. E percebe o quanto que isso vai te ajudar a literalmente consertar as janelas quebradas da sua vida. Então que você possa ter essa clareza também durante esse vídeo. Outra coisa muito importante, aprender a falar não. Porque a grande verdade, se você falar sim para todo mundo, você vai estar falando não para você mesmo. Quantas situações em 2024 que talvez você não fez aquilo que você deveria fazer, porque você falou sim para todo mundo, e aquele projeto que você poderia ter tirado do papel, você simplesmente não tirou do papel porque você falou sim para todo mundo. Você falou sim para os projetos de todo mundo e esqueceu do mais importante, que é você. Resolva a sua vida com Deus. Outra coisa extremamente importante. Como está a sua vida com Deus? Que esse ano de 2025 você possa ter clareza. Você está dedicando ali a Deus diariamente? Você está fazendo devocional? Você está tendo um momento de gratidão? Você está tendo um momento de trabalhar a sua espiritualidade? Percebe que eu estou falando de coisas que são simples, desde arrumar aquilo que está estragado, que vai desenvolver essa postura de zelo perante a vida, aonde você vai ter muito mais capacidade de resolver os problemas, como também sobre esse aspecto da espiritualidade, você resolver a sua vida com Deus. Qual foi a última vez que você foi na igreja? Qual foi a última vez que você se deu a oportunidade de praticar a solitude, aonde você vai colocar os seus joelhos no chão, você vai orar, você vai ouvir de Deus? Aproveite esse início do ano para fazer diferente. O ano de 2025 está apenas começando. Eu quis, na verdade, trazer esse vídeo aqui para você, porque quando você se coloca diante da vida,
com uma postura diferente, uma postura de ordem. Eu vou colocar em ordem a minha vida, eu vou colocar em ordem meu relacionamento, eu vou colocar em ordem o trabalho, eu vou colocar em ordem as coisas que estão estragadas na minha casa, eu vou colocar em ordem a minha vida como um todo. Não é apenas sobre você, meu amigo que está me ouvindo aqui, mas é sobre as pessoas que andam com você. É sobre o quanto que você, colocando a sua vida em ordem, você pode causar um verdadeiro impacto, um impacto positivo na sua casa, um impacto positivo no seu trabalho, um impacto positivo na sua nação. E para encerrar esse vídeo, que ficou até um pouco longo, eu quero que você entenda porque talvez você me ouviu até agora, talvez você está se sentindo até pesado. É tanta coisa que eu preciso de colocar em ordem, a minha finanças está um caos, o meu relacionamento está um caos, a minha saúde está um caos, e você às vezes está se sentindo pesado. O objetivo desse vídeo não é esse. O objetivo desse vídeo é que você possa ter clareza da importância das coisas pequenas que talvez esteja desorganizado na sua vida, e a partir do momento que você começar a organizar essas coisas, você vai ter muito mais disponibilidade para executar. Só que, se você começou a se sentir pesado nesse vídeo, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite, e o convite é esse que eu vou te mostrar aqui agora. Qual é o convite que eu quero te fazer? Eu quero que você coloque aquilo que precisa de ser trabalhado. Você vai identificar o que eu preciso de trabalhar na minha vida. Escutando esse vídeo aqui, olhando para a minha vida como um todo, aqui eu coloquei algumas áreas. Qual é a área que eu preciso de trabalhar? Qual é a área que eu preciso de dar um choque de ordem? Que eu vou me comprometer a organizar? Que eu vou literalmente organizar para começar o ano de 2025 de uma maneira diferente? E a partir do momento que você identificar isso, para que você comece essa mudança, eu quero que você coloque nas mãos certas. E nas mãos de quem você vai colocar? Eu quero te convidar. Você possa fechar os olhos aí na sua casa e você vai reconhecer, vai colocar na mão de Deus. Pai, eu reconheço que minha vida até então estava desorganizada, Senhor. As minhas finanças estavam desorganizadas, o meu relacionamento estava desorganizado. Eu quero te pedir perdão por isso. Me ajuda a colocar a minha vida em ordem em 2025. Me ajude a ter clareza daquilo que o Senhor quer que eu trabalhe, porque a minha vontade é uma, mas a vontade do Senhor é outra. Eu quero ouvir do Senhor, Espírito Santo. Qual é a ordem que você quer que eu coloque na minha vida em 2025? E fazendo essa oração, você vai trazer luz, você vai estar trazendo luz para sua casa, e eu tenho certeza que Ele vai estar do seu lado para te ajudar a colocar a sua vida em ordem. Por quê? Porque quando você começar a colocar a sua vida em ordem, com pequenas ações como essas que eu coloquei aqui no vídeo, você vai estar muito mais próximo daquilo que Deus te criou para ser. Uma pessoa muito mais produtiva, uma pessoa que as outras pessoas olham para você e reconhecem Deus na sua vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Bate aqui, ó. Tchau, tchau.